Vamos ficar de pé? Alguém nos visitando pela primeira vez aí, levante a sua mão, em nome de Jesus. Alguém nos visitando pela primeira vez? Alguém? Ok, em nome de Jesus. Ok. Vamos dizer a eles, sejam bem-vindos, e você abraça a pessoa que está aí do seu lado. Levante a mão para que as pessoas possam ver você, que estão visitando pela primeira vez. Vocês abraçam essas pessoas. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Pode aplaudir, em nome de Jesus. Pode aplaudir, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Abraça ela. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: abra o seu coração, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, porque Deus quer falar ao seu coração. Deus poderoso, em nome de Jesus, nessa noite, nós honramos o Senhor. Esta igreja é uma igreja que honra o nome de Jesus. E nós te glorificamos, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Senhor. Senhor, nos usa como vasos. Queremos ser os teus pés nessa terra. Queremos ser os teus olhos. Queremos ser as tuas mãos. Queremos ser usados pelo Senhor no nosso tempo e na nossa geração. Agora usa a tua palavra para falar ao nosso coração. E usa o teu servo como instrumento do Senhor nessa noite, para que toda a honra seja de Jesus. Deus, alivia o peso da nossa alma nessa noite. E agora eu oro na autoridade do nome de Jesus, cerca este lugar, Senhor. Cerca este lugar com os teus anjos poderosos. Senhor, envia para cá, através das suas mãos poderosas, a tua graça, o teu amor, o teu poder seja derramado como o cântico desta noite, como chuva. Somos uma terra seca, precisando da água do teu poder. Então nessa noite usa a tua palavra poderosa para falar ao nosso coração, desafiar-nos. Deus, nessa noite, que não haja nenhum coração aqui que saia daqui vazio, mas que os corações sejam impactados por tua palavra. Deus poderoso, o Senhor nos ensina através da tua palavra, nos ensina nessa noite, nos use para o teu louvor e a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, liberdade de falar ao nosso coração, liberdade de falar à nossa mente. Nós oramos porque nós sabemos que o Senhor está presente, e nós oramos porque o Senhor é poderoso, em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Eu quero começar declarando uma coisa que me impactou essa semana. Eu vejo a história de um homem, e eu estive em Manaus recentemente, e eu fui conhecer a igreja dele. A igreja tem exatamente 3 cultos à tarde, um culto às 4, um culto às 7 e um culto às 9. Tem um culto de manhã e 2 cultos à tarde. Cada culto tem mais ou menos em torno de 12 a 15 mil pessoas assistindo o culto. E eu tenho umas fotos que eu fui lá conhecer a igreja. Impressionante. Mas eu vi algo que este homem declarou há muito tempo atrás, quando ele era jovem. E eu fiquei tão impactado por isso, que eu gostaria de falar o mesmo e declarar aqui para você nessa noite. Se você está passando por algum problema na sua vida, se há algo que você acha que é impossível acontecer, se você está passando por algumas lutas e batalhas que você não está entendendo, mas Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero dizer uma coisa, ele chegou para aquela igreja, era uma igreja pequena, ele perguntou assim para a igreja: aonde estão os homens mais inteligentes do mundo? Vocês sabem onde estão os homens mais inteligentes do mundo? Não, não é aqui não. Diga assim, Israel. Diga assim, Israel. Os homens mais inteligentes do planeta são judeus. Não são americanos, não são russos, não. É comprovado isso. São judeus.
Aonde está o povo mais inteligente do mundo? Está onde? Israel. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Imagine uma nação plantar no deserto e colher no deserto. Eu quero que você entre no Google Earth e faça uma pesquisa descendo até a terra de Israel. E quando você descer até a terra de Israel, você vai ficar bobo com o que você vai ver. A terra de Israel floresce, está verde, e ao redor, ali, os países muçulmanos ali, você vai ver que há seca, deserto, mas em Israel floresce. Em Israel há um slogan que diz assim: tudo que se planta em Israel cresce e floresce e multiplica. Estou declarando isso, irmãos, com base naquilo que eu tenho como conhecimento e que você pode ter. Usa o seu computador para as coisas boas. Entra no Google Earth e desce lá, que você vai ver assim, quando tiver a foto do satélite, você vai ver a nação de Israel verde, florescendo. Irmãos, cachos de uva. E por que isso? Porque Deus declarou lá atrás, falou assim para um homem chamado Moisés: Moisés, você vai conduzir um povo para uma terra prometida. E naquela terra, a terra que mana leite e mel, Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés estava próximo de entrar na terra prometida, foram enviados espias. E os espias foram 12. 10 voltaram dizendo: realmente tem cachos de uva que nós não conseguimos carregar. Imagina, cachos de uva que nós não conseguimos carregar. Só que nós não vamos conseguir entrar lá porque existem gigantes. Preste atenção no que eu estou declarando para você. Mas 2 homens, Josué e Calebe, declararam assim: não, nós vamos entrar nessa terra sim, porque o Senhor que fez a promessa é fiel, e o Senhor que fez a promessa está conosco. Quero dizer uma coisa para você: quando Deus te chamou para ser um filho de Deus, quando Deus te escolheu, Deus colocou você no Israel dele. Você é o Israel dele. E eu vi aquele homem fazendo a seguinte pergunta: se os homens mais inteligentes do mundo estão em Israel, a economia melhor do mundo, em termos dizendo, porque faz florescer no deserto, também está lá. Em se plantando lá, tudo dá. Por quê? Porque é um povo abençoado pela palavra que está declarada há séculos. Deus declarou a sua fidelidade, o seu compromisso com Israel. Diga para o seu irmão: Deus também declarou para você. Diga para ele. Diga para o seu irmão: as bênçãos de Israel estão sobre a sua cabeça também, porque você é o Israel de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: qual foi o homem mais sábio do mundo? Ele era o quê? Ele era o quê? Judeu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: qual foi o homem mais importante da história do mundo? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ah, vocês não entenderam. Qual é o nome dele? E aonde está Jesus? Ele está lá em Israel ou ele está aqui? Então fique em pé e glorifique a esse Jesus que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Aonde é que Jesus está? Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus está no meu coração. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: não há problema para mim, porque Jesus está em mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: não há problema para ser resolvido, porque Jesus está ali comigo. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo? O homem mais importante da história, ele não ficou lá no túmulo, ele está dentro de nós, ele habita em nós, ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor e Salvador. E nós precisamos entender isso. Pode assentar, querido. Você está entendendo? Muitas vezes nós não compreendemos a palavra, porque não tomamos posse disso.
Nós temos um Jesus que ficou lá na história. Não, Ele está aqui dentro. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é uma palavra dele. Ele estava falando com os discípulos um pouquinho antes dele ir embora. E ele diz assim, abra sua Bíblia no capítulo 14. Verso 23. Pode jogar no telão, por favor. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha o verso dessa noite. Ele está dizendo, e ele disse aos discípulos, e ele está dizendo a você nessa noite: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diga para o seu irmão: você não precisa temer o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, se você tiver a paz de Jesus dentro do seu coração. A palavra hoje é como encontrar paz em um mundo em guerra. Irmãos, nós vivemos num mundo em guerra, trabalhamos no meio de guerra, vamos para a escola no meio de guerra. Não é guerra com armas, não, é uma batalha. Nós vivemos num mundo tenso, nós vivemos num mundo que está constantemente nervoso, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão carregadas de ansiedade. Todos enfrentamos situações que nos deixam irritados, tensos, e roubam a nossa paz interior. A palavra de Deus nessa noite é: como que eu posso encontrar paz no meio de um mundo em turbulência? Como é que eu posso viver em paz no meio de um mundo tão dificultoso e tenso? Todos os dias eu sou assediado por uma série de sentimentos que querem me trazer destruição às minhas emoções, aos meus sentimentos, à minha alma. Irmãos, as principais causas do ataque do coração, da pressão alta, estão relacionados a esta falta de paz. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, há 2000 anos atrás, diz assim, que a paz dele no seu coração é o fruto de um relacionamento com ele, e que tudo que você tiver com ele nesse relacionamento, as circunstâncias não podem roubar aquilo que ele te dá. A Bíblia conta sobre um homem que aprendeu a resolver as questões básicas da sua vida, e nós precisamos aprender a resolver as questões mais básicas da nossa vida. Quando nós aprendemos a resolver as questões mais básicas da nossa vida, e aprendemos a nos relacionarmos com Jesus, nós vamos aprender a desfrutar de uma paz interior. E o que é paz interior? Paz interior é fruto de um relacionamento com Deus, e isto me livra de viver, ainda que viva num mundo tenso. Isso me livra de viver sendo a vítima de todas as circunstâncias que rodeiam e que estão ao meu redor. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, porque nós vamos estudar a história desse homem, que eu falei agora há pouco. E o nome desse homem chama Moisés, um homem sobre o qual Deus estendeu as suas mãos e o abençoou, e sobre ele Deus diz que iria fazer grandes coisas na vida dele. A Bíblia chama esse homem de um homem mais manso da terra, tirando Jesus. A Bíblia só fala de 2 homens mansos na Bíblia. Sabe quais são? Jesus e Moisés. E como é que um homem que conduziu mais ou menos 1.200.000 pessoas, 1.200.000 pessoas pelo deserto,
durante 40 anos, ouviu tantas e tantas coisas, ouvia conversas, ouvia murmurações, ouvia contendas, ouvia brigas, e estava no meio de um caos tremendo. Como é que ele podia ter paz interior? Como é que ele podia ter um relacionamento com Deus e vencer todos os seus problemas? Se alguém tinha o direito de ficar tenso, essa pessoa era Moisés. Se alguém tinha o direito de ficar nervoso, era Moisés. Conduzir um povo rebelde, um povo desobediente, um povo orgulhoso, um povo cheio de si, um povo que queria muito mais do que merecia, mas era um povo o tempo inteiro. A Bíblia diz que quando a gente olha Êxodo e Números, a gente vai ver como que Moisés sofreu, mas a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso. Mas peraí, pastor, como é que ele era manso e ele jogou as tábuas da lei? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não analisa a sua vida por causa de um deslize que você comete. Diga amém, pastor. Deus não analisa a sua vida por causa de um detalhe. Deus não analisa a sua vida porque um dia você escorregou e caiu. Deus analisa a sua vida pelo final da sua história. É importante começar bem? É. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: é melhor terminar bem. A Bíblia diz que Deus mesmo sepultou Moisés. Já pensou? Quando há um sepultamento, todo mundo vai lá, a Bíblia diz que Deus não. Deus tirou toda a população e ele sepultou o corpo de Moisés. Já viu que privilégio? Eu fico pensando que os anjos estavam ali, Deus estava ali, e o cortejo fúnebre foi um cortejo todo angelical. Mas nenhum homem presenciou aquele momento que Deus sepultou Moisés. Apenas 2 pessoas na Bíblia então são chamadas de manso: Jesus e Moisés. Abriu a sua Bíblia em Hebreus, por favor, capítulo 11, versículo 23, e eu vou ler o texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado juntamente com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Irmãos, veja esses versos que acabamos de ler. É a história de um homem que tinha paz interior. Ele era um líder, conduzia 1.200.000 pessoas pelo deserto, durante 40 anos, e a Bíblia diz que ele era um homem manso. Moisés enfrentou 4 questões fundamentais na sua vida, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisamos enfrentar. Eu e você precisamos enfrentar o que eu vou mostrar agora. Eu e você precisamos enfrentar essas questões para termos paz interior, para termos a paz de Jesus no coração, para recebermos a paz de Deus na nossa vida. Primeiro, ele respondeu uma pergunta. E qual é a pergunta? Quem eu sou? Você também precisa responder uma pergunta, e ela vai ser respondida agora, ou ela vai ser respondida depois. E a pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? Segunda pergunta que Moisés respondeu: o que eu realmente quero ser?
o que ele realmente queria ser. Ele teve que responder a segunda pergunta. A terceira pergunta: o que é de fato importante na minha vida? E a quarta pergunta: como eu vou viver? Diga para o seu irmão: quem eu sou, o que realmente eu quero ser, o que é de fato importante para mim e como eu vou viver. Essas 4 perguntas são as perguntas que nós precisamos responder enquanto vivemos. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quais são as coisas importantes na minha vida, as prioridades. Eu preciso descobrir como é que eu vou viver. Quando eu entender e tiver respostas para estas perguntas, então eu vou dizer para você: eu não vou temer o dia de amanhã, porque eu vou viver em paz. E não, nada mais vai me abalar. E eu quero que você entenda que a primeira, para desfrutar da paz interior, saiba quem você é. Quem é você? Você saiu de casa, veio para cá hoje, e você saiu daqui, e eu quero fazer uma pergunta: quem é você? Quem eu sou? Quem de fato eu sou? Moisés, a Bíblia diz que ele era filho de uma hebreia. A Bíblia diz que ele foi criado lá com Faraó, no Egito. Mas ele foi criado porque houve um decreto, e o decreto era para exterminar todos os homens, machos, meninos. E a mãe de Moisés colocou ele num cesto, de junco, e colocou ele no rio. E a Bíblia diz que a filha do Faraó encontrou ele e levou ele para o palácio. Mal sabia ela que Deus estava usando toda aquela história para trabalhar na vida de Moisés. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa se você veio de um relacionamento que o seu pai e a sua mãe não queria, não importa se você veio de um fruto de um relacionamento que não tinha amor, não importa se a sua mãe não queria ter você, não importa se você não foi amado pelas pessoas, não importa as circunstâncias que você passou, se você está aqui nessa noite, você está aqui para entender uma coisa: quem é você? E quando você responder essa pergunta com a palavra de Deus, você vai entender que Deus tem um plano na sua vida. Querido, se você está aqui nessa noite, você venceu 1001 obstáculos, e se você venceu os 1001 obstáculos, eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um propósito na sua vida. Diga para ele: você é especial, você é escolhido. Ainda que as pessoas não tenham amado você, ainda que a sua mãe não tenha desejado o seu nascimento, ainda que você não tenha vindo em um lar que você não entende por que você veio, mas você está aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra e fazendo a seguinte pergunta: quem eu sou? Eu quero dizer para você: ainda que a mãe que amamente o seu filho se esqueça do seu filho, Deus diz na sua palavra que Ele jamais vai esquecer de você. E se você está aqui, é porque as mãos do Todo-Poderoso já foi estendida sobre você. Querido, olha para a sua história, olha para a sua história. Moisés era para ter morrido, mas Deus preservou a sua vida para que ele se tornasse um grande homem na nação de Israel. Talvez você não saiba por que está passando por tudo que está passando. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não desperdiça uma lágrima que você está vertendo. Deus não desperdiça um sofrimento, sabe por quê? Porque Deus vai usar isso para glorificar o nome de Jesus, e levantar você, e colocar você no lugar aonde Deus vai ser honrado e glorificado. Quando as pessoas olharem para você, vão dizer assim: aquele lá não é filho do Faraó, mas é hebreu, é filho de Deus, foi preservado para isso.
Querido, para desfrutar de uma paz interior, saiba quem você é. A Bíblia diz que Moisés foi criado lá no Egito, mas a Bíblia diz assim, olha o texto, olha o verso 24, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Queridos, nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você, abandone a droga. Você não foi feito para usar a droga, porque a droga é do diabo, é do Faraó. Você não foi feito para usar a cachaça. Você não foi feito para ser um dependente químico. Você não foi feito para ser um marginal. Você não foi feito para estar trancafiado em um presídio. A Bíblia diz que você precisa saber quem você é. A Bíblia diz que quando Moisés foi adulto, ele chegou à seguinte conclusão: eu não sou filho da filha de Faraó, eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Nessa noite, oxalá, que você possa ouvir nessa noite, sabe o quê? Que você não veio neste mundo para sofrer e viver destruído, mas você veio para ser alcançado pela mão de Deus. O Faraó tinha proclamado que todo hebreu iria morrer, e é por isso que Moisés foi colocado naquele cesto. Mas a Bíblia diz que quando Deus, diga para o irmão que está do seu lado, quando Deus tem um plano, aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir o seu plano. Diga para a pessoa que está do seu lado, você faz parte do plano de Deus. Quando você se entrega a Jesus, você se torna filho de Deus. Você passa a ter uma nova identidade. Você passa a ter dignidade. Cada pessoa com quem Jesus se relaciona, e com cada pessoa que Jesus se relacionou no Novo Testamento, a mulher que foi pega em adultério, Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Jesus chama ela de filha. Jesus não chama ela de adúltera. Para o endemoniado gadareno, Jesus olha para ele e diz assim: volte para a sua casa e para os seus, e testemunhe daquilo que Deus fez. E a Bíblia diz que ele estava sentado em sã consciência, vestido, e as pessoas admiraram o que Jesus tinha feito. Quando Jesus dizia para as pessoas, ele dizia assim: eu sei o seu nome. Eu sei o seu nome. Você é uma pessoa especial. Você é meu filho. Por meio da fé, você é o meu filho. Se você abrir o seu coração, Deus está dizendo: você é uma pessoa especial. Eu sei o seu nome. Você é meu filho. Eu cuidei de você. Eu cuidei de você. Segundo, aceite as suas responsabilidades. A Bíblia diz assim no verso 25: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Sabe qual é a escolha que ele fez? Ele falou: eu vou sair do bem bom do Egito. Eu era para ser o segundo no reinado. Eu era o segundo no reinado, mas eu abandonei tudo isso por amor a Deus, e eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar, olha o que a Bíblia diz, a desfrutar dos prazeres do pecado. Aceite as suas responsabilidades. Diga para a pessoa que está do seu lado: a minha responsabilidade como homem de Deus e mulher de Deus é abandonar os prazeres do pecado e estar junto com o povo de Deus. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado a desfrutar dos prazeres do pecado. Moisés também lidou com outra questão, a questão da responsabilidade pessoal. Ele escolheu seguir o caminho de Deus, e o princípio é este: você pode sempre substituir o negativo pelo positivo. Você sempre tem a escolha. Deus sempre vai te dar a escolha.
Se tem uma coisa que Deus não faz, é interferir na sua vida, quando você não quer. Quando Deus fala com você, Ele sempre te dá o direito de escolha. Moisés escolheu. Nessa noite você precisa fazer uma escolha também. Terceiro, para desfrutar da paz interior, defina suas prioridades. Olha o verso 26, por favor. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Sabe o que ele fez? Ele definiu as suas prioridades. Quais são as suas prioridades de vida? Talvez a sua prioridade não é a prioridade que Deus escolheu para você. A Bíblia diz que ele considerou a desonra. Ele preferiu ser maltratado, mas ele esqueceu a riqueza. Irmãos, quando nós nos envolvemos com a riqueza, quando nós nos envolvemos com orgulho, quando nós nos envolvemos com aquilo que Deus não estabeleceu para nós, nós vamos sofrer as consequências da nossa escolha. Moisés definiu o que era realmente importante para a sua vida. Do ponto de vista humano, aquele jovem tinha tudo. Tinha muito poder, muitos prazeres e muitas posses. Moisés tinha o que muitas pessoas passam a vida inteira tentando conseguir. Ele tinha poder, prazer e posses. Sabe o que ele fez? Abandonou tudo isso por amor a Deus. Que escolha! Se ele fosse um jovem naquela época, se ele fosse na nossa época, iriam dizer que ele era louco, iriam dizer que ele era lunático. Como é que você abandona posses, poder, riqueza, para ser crente em Cristo Jesus? Porque ele sabia que as posses, poder e riqueza iriam deturpar, estragar, manchar o coração dele. A popularidade é passageira, o prazer também não dura. Não há nada errado em ser rico. A grande dificuldade é ser rico e ser temente a Deus, honrar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, viver para o amor viver no amor de Deus. Essa é a dificuldade. A Bíblia não condena a riqueza, mas a Bíblia diz que os homens de Deus e mulheres de Deus que forem fiéis serão abençoados também com riquezas, serão abençoados com posses. Para terminar, para desfrutar da paz interior, você precisa enfrentar as dificuldades. Que dificuldades são essas? A última questão resolvida por Moisés foi a questão da perseverança. Você pode resumir a vida de Moisés praticamente em duas palavras. Sabe quais são? Ele perseverou. Irmãos, por que perdemos as bênçãos? Porque não perseveramos. Por que perdemos aquilo que Deus tem para nós? Porque não continuamos fiéis. É fato que não há ganho, Senhor. Não há ascensão sem adversidade. Não há progresso sem problemas. A questão da perseverança exige que aprendamos como agir frente às dificuldades. Nós precisamos aprender como agir. A Bíblia diz assim, eu queria dizer uma coisa aqui, talvez muitos aqui vão ficar decepcionados. A Bíblia diz que nós não seríamos livres das dificuldades. Ele diz assim, no mundo tereis aflição. Ele estava dizendo para os seus discípulos. Ele estava dizendo assim, no mundo tereis aflição. Aí tem uma vírgula, ele diz assim, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Vocês estão entendendo? Ele não disse que você não teria dificuldade.
Ele não disse isso, ele disse assim: nós teríamos dificuldades, mas ele diz assim: eu venci. Aonde está o homem mais importante da história? Aonde ele está? Aonde ele está, irmãos? Fala assim: aqui. Aonde ele está, irmãos? Dentro do meu coração. E ele disse: eu venci. E ele diz assim: vocês também vencerão. Vocês também vencerão. Enfrente as suas dificuldades. Moisés fez da sua vida um sucesso, porque perseverou. A chave para a sua paz interior estava em que ele sabia que as dificuldades vêm para todos. Mas ele sabia como reagir. Como reagir. A questão, irmãos, não é ter ausência de dificuldade. A questão é saber reagir no meio das dificuldades. Essa é a questão. Nós nunca deveríamos permitir que os problemas nos destruíssem. Em vez disso, deveríamos deixar que os problemas nos aproximassem de Deus. Vocês estão entendendo? Vou repetir esta frase. Nós nunca poderíamos permitir que os problemas nos destruíssem, mas nós deveríamos permitir que os problemas nos aproximassem de Deus. Às vezes Deus permite na sua vida para que você se aproxime dele. Sem perseverança você não irá longe. Feche os seus olhos, querido. A paz interior vem quando você assume a responsabilidade por suas escolhas. Quem é você? Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia quais eram as suas prioridades. Moisés sabia que ele tinha que fazer uma escolha. E Moisés sabia que ele tinha que passar e enfrentar as suas dificuldades. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero orar para que você tome posse de algo nessa noite. Eu não vou pedir que você venha à frente, mas eu quero pedir que você tome posse de uma verdade aqui nessa noite. E essa verdade é: as dificuldades não vão me impedir de servir a Deus. Os problemas não vão me impedir de servir a Deus. Porque eu posso ter paz no meio de um mundo em guerra. Como Moisés, eu posso ter paz enfrentando as dificuldades e sendo um homem e uma mulher abençoado por Ele. Nessa noite eu quero desafiá-lo, meu querido. Eu não vou convidá-lo para vir aqui, não vou convidá-lo para levantar a sua mão, mas você sabe das dificuldades que você vem enfrentando. E eu quero dizer algo para você. Talvez você está enfrentando essas dificuldades sem paz. E se há uma coisa que o inimigo está fazendo muito, é roubando a paz do seu coração. A paz, ela é fruto de um relacionamento com Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Jesus estava nos preparando para as lutas e batalhas que nós iríamos enfrentar. Você tem lutas, você tem batalhas. Você tem lutas, você tem batalhas. Você está passando por algumas dificuldades. Nesse momento eu quero orar. E essa oração é pedindo a Deus que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a Bíblia diz que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, habite no nosso coração. Eu quero declarar nessa noite que Deus possa invadir o seu coração, que Deus possa derramar a sua paz. E aquela paz que quando você chegar numa casa, a Bíblia diz que você vai estender as mãos e vai dizer: paz seja nessa casa, porque você está aqui para ser as mãos de Deus. Deus quer que você levante mãos para distribuir a sua paz, para abençoar, para estender a paz na vida das pessoas. A Bíblia diz que Deus está querendo que você seja usado nessa terra. Seus pés sejam usados, seus olhos sejam usados, suas mãos sejam usadas. A Bíblia diz que num determinado momento o barco estava indo a pique. Os discípulos
Os discípulos estavam sofrendo, o barco estava a ponto de se despedaçar. E a Bíblia diz que Jesus veio andando no meio das águas, e ele veio caminhando, e quando ele chegou no barco, ele disse: paz seja convosco. Ele disse: paz seja nessa casa, paz seja lá no barco. E sabe o que aconteceu? Naquele exato momento, os discípulos começaram a confiar, a crer. Os discípulos começaram a ter paz, os discípulos começaram a acreditar. E depois ele olhou para a tempestade, ele estendeu as mãos para a tempestade e disse: paz, acalma-te, tempestade. E a Bíblia diz que o vento cessou, o mar cessou, e tudo parou. A primeira coisa que Deus quer fazer essa noite é estender as mãos sobre o seu coração, como Ele fez para os discípulos daquele barco. Ele está estendendo as mãos sobre a sua vida nessa noite, está dizendo paz. Você está vivendo sem paz, meu irmão? Nessa noite Deus está dizendo paz. Paz seja no seu barco, paz seja na sua casa, paz seja na sua vida, paz seja no seu casamento, paz seja na sua vida como filho, paz seja na sua vida como esposo. Deus está estendendo as mãos nessa noite. Deixo-vos a paz. Ele está deixando a sua paz. A minha paz vos dou. Ele está dizendo: eu não dou a paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo: não se atemorize, não tenha medo, confia. Ele está dizendo: confia. Quando o seu coração se acalmar, quando o seu barco se acalmar, Ele vai estender as mãos para o seu trabalho, Ele vai estender as mãos na sua escola, Ele vai estender as mãos no seu comércio, Ele vai estender as mãos na sua empresa, Ele vai estender as mãos nos seus negócios, Ele vai estender as mãos aonde você trabalha, Ele vai estender as mãos daquilo que está ao seu redor, e aquilo também vai se acalmar. Haverá paz, haverá tranquilidade. Querido, não fique com os olhos abertos, mas comece a orar dizendo: eu quero essa paz. Comece a dizer: Senhor, traga paz ao meu coração. Ele está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A minha paz é um relacionamento comigo. Deus está dizendo nessa noite: paz seja na sua vida. Paz seja na sua vida. Deus poderoso, em nome de Jesus, enquanto eu estou orando agora, Deus, que o Teu Espírito Santo comece a passear, comece a andar no nosso meio, que o Teu Espírito Santo comece a visitar cada coração, que o Teu Espírito Santo comece a encher, transbordar de paz. Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite. Toma o nosso coração nessa noite. Toma o nosso coração nessa noite. Derrama da tua paz, derrama do teu poder nessa noite. Manda embora a angústia, manda embora a solidão, manda embora o medo, manda embora a dor, em nome de Jesus nessa noite. Deus poderoso, o Senhor é poderoso. Estenda as mãos sobre o coração de cada irmão aqui nessa noite. Senhor, nós sabemos quem nós somos teus filhos, nós somos filhos de Deus, nós somos chamados pelo teu nome, nós somos teus filhos, Senhor. Nessa noite nós declaramos paz seja no coração. Fica de pé, igreja, fica de pé, continua orando, continua declarando, continua orando. Coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito ou preparado